Certo. Pronto. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. É com prazer que hoje a gente recebe o professor João Gondim, da Federal Rural de Pernambuco, da Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho. João Gondim fez sua graduação aqui no DEMAT, mestrado e doutorado, inclusive recém-doutor, né? Hoje vai falar para a gente de uns polígonos legais aí, o número de polígonos inscritos perpendicularmente que passam por um dos lados de um polígono regular com número de lados ímpar. Então, por favor, João. Obrigado, Eudes. Primeiro, eu queria agradecer o convite, agradecer a você, agradecer ao DA da Matemática. Eu tenho um enorme prazer de estar aqui falando agora para vocês. A UFPE, e mais especificamente o DEMAT, eles têm sido a minha casa desde 2008, são 13 anos já, e esse tempo eu passei já como aluno de graduação, como aluno de pós-graduação, como professor substituto, ou até mais de uma dessas coisas ao mesmo tempo. E agora eu não sou mais vinculado ao UFPE, porque eu defendi minha tese na semana passada, mas é um prazer para mim estar, de alguma forma, mantendo esse vínculo ainda com vocês. Então, hoje, eu vou apresentar aqui para vocês esse trabalho que eu desenvolvi nos últimos meses, que surgiu mais ou menos do nada, porque quem me conhece melhor sabe que a minha área de pesquisa que eu trabalhei na tese não tem muito a ver com isso, mas eu, como alguns dos professores que estão aqui, que foram meus professores, né, por exemplo, Nicolás foi meu professor no mestrado, sabe do gosto que eu tenho por várias áreas da matemática, inclusive álgebra combinatória também. Aí esse trabalho, ele apareceu com a conversa que eu tive com a professora Liliana, da matemática também. Infelizmente, ela não vai poder assistir agora, parece, porque ela está aplicando prova, eu acho. Mas ela estava me falando de um problema que era basicamente o seguinte, certo? Imagina que você está em um triângulo, aí você escolhe um dos lados dele e é um ponto nesse lado. Aí você deixa esse lado ao longo de um segmento de reta que seja perpendicular a esse lado aqui, certo? Até você encontrar um outro lado do triângulo, por exemplo, aqui no caso A2. Aí de A2 você sai novamente perpendicularmente a ele, ao lado, né, em que ele está, e vê aonde que esse segmento vai encontrar com o outro lado do polígono. E assim por diante, né? Com isso, a gente pode construir uma poligonal que está inscrita no triângulo, e a gente vai dizer que ela está inscrita, certo? Por conta dessa escolha que a gente faz de sempre sair com ângulo reto, a gente vai dizer que ela está inscrita perpendicularmente, tá? Aí o problema que Liliana estava interessada era encontrar onde que esse meu ponto inicial aqui deveria estar, para que essa poligonal ela fechasse em um triângulo, tá? Aí ela caracterizou onde que esse ponto deveria estar geometricamente, usando algumas técnicas que ela tem desenvolvido e trabalhado recentemente. Mas eu, certo, fiquei curioso com esse problema e tentei generalizar para outros casos, né?
para outros polígonos, e desenvolvi um método meu mesmo, que não é um método geométrico, mas que ele localizava, quer dizer, localizava tão perto, tão próximo, quanto eu quisesse, o ponto em que esse polígono fechava. Tá? Aí, nesse caso aqui, a gente vai dizer que o polígono, né, que esse triângulozinho aqui interno, que ele está inscrito perpendicularmente, certo? Aqui, no caso, a gente está com um triângulo que não é equilátero. No caso do que eu vou expor aqui, a gente vai supor que esse polígono aqui externo, ele é um polígono regular, tá? Então, a gente vai se referir a esse polígono inscrito também por órbita, certo? Por órbita, e no caso em que esse polígono fecha, a gente vai também se referir a isso como uma órbita periódica. Tá bom? Então, uma forma que a gente pode construir essas órbitas periódicas, ela passa pela seguinte observação. Bem, imagina que a gente está começando aqui nesse lado, certo? E a gente está vendo o que é que acontece com a medida do segmento P1, Q1, quando a gente projeta ele perpendicularmente aqui para esse outro lado, tá? Então, por simetria, né, já que a gente está olhando aqui aqui para um polígono regular, esse ângulo aqui, ele é metade do ângulo interno, certo, do polígono, e a gente quer então relacionar qual que é a medida desse segmento aqui, x1, com a medida desse outro segmento aqui, x2, tá? Então, por trigonometria, x2 é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui, certo? x1 é o cateto oposto a esse ângulo, então, pelo seno de θ sobre 2, a gente consegue dizer que o x2 é o x1 sobre o seno de θ sobre 2. Agora, imagina que a gente continua com essa mesma construção, que a gente continua projetando aqui para cá, aí projeta para o próximo lado, projeta para o próximo lado, e imagina agora que a gente retorna ao lado inicial após N etapas, certo? Aí, quando a gente retornar, a gente volta em um novo segmento que vai ter medida, digamos, xn, e aí, repetindo esse mesmo argumento que a gente fez aqui, a gente vai ver que a medida do meu último segmento é a medida do meu primeiro segmento sobre o seno de θ sobre 2 elevado a n. Tá bom? O seno de θ sobre 2 é um número que vai estar entre 0 e 1, ele é elevado a n também, beleza? O que isso mostra é que a gente vai ter uma contração aí, tá? Não a aplicação que leva o ponto progressivamente na órbita, mas a aplicação que leva o ponto regressivamente na órbita, certo? Para trás. Então, se ao invés de eu iniciar aqui em P1, por exemplo, e eu projetar assim, eu vejo quem que era o ponto que originou o P1. Ou seja, eu olho para perpendicular aqui a esse lado. E aí eu venho daqui para cá agora. Aí agora eu venho daqui para cá e assim por diante. Essa órbita regressiva, certo? Essa aplicação que leva um ponto aqui desse lado, certo? Para ele mesmo, certo? Através da órbita regressiva, ela vai ser uma contração, porque, bem, se aqui o número está dando maior que 1, né? 1 ser dividido pelo pelo seno elevado a n, na órbita regressiva vai dar um inverso disso, que vai ser um número que vai estar entre 0 e 1. Ou seja, se a gente faz iterações da órbita regressiva, certo? Começa com um ponto arbitrário aqui,
e a gente faz as iterações regressivas, certo, da órbita, a gente vai convergir para um certo ponto fixo, que por construção vai ter que ser um ponto tal que a órbita vai acabar fechando nele. Portanto, vai ser exatamente o vértice que a gente está interessado. Beleza? Então, aí, isso mostra como que dá para a gente construir, certo? Produzir órbitas periódicas ou aproximar, né, tão bem quanto a gente quiser essas órbitas. Mas a ideia do trabalho era outra. Certo? A ideia terminou sendo a gente contar quantas órbitas dessas existem que passem por um lado, tá? Então, por simetria, a quantidade de órbitas que existem passando por esse lado aqui é a mesma que existe por esse lado aqui, também por esse lado aqui. Aí a gente fixa um desses lados, por exemplo, a gente vai dizer que esse lado aqui de baixo é o lado 1, e a gente vai querer saber quem são as órbitas que vão ter que passar por esse lado. Você contar todas elas. Então, essa é a ideia. Vamos supor que o polígono regular, que ele tenha 2K mais 1 lados. Por que eu estou supondo que o número de lados é ímpar? Porque se o número de lados, se ele fosse par, aí se eu saio de um lado, por qualquer ponto desse lado que eu saia que não seja um vértice, tá? A gente vai sempre encontrar o lado oposto, que é paralelo ao lado original, já que o polígono é regular. Então, a órbita sempre fecha após 2 etapas. Então, aí o problema acaba ficando meio trivial demais, tá? Então, por isso que a gente vai admitir aqui que o número de lados é ímpar, porque aí ele fica mais interessante. A notação vai ser essa aqui, tá? A gente vai rotular os lados de modo que o lado de baixo é 1, e aí a gente sai no sentido anti-horário, beleza? E o número de órbitas, né, vai ser O2K mais 1, vai ser o número de órbitas em um polígono que tem esse número de lados, mas que tem período N. A notação vai ser essa aqui. Então, primeiramente, nota aí que se eu tiver em um triângulo, então, de um lado qualquer, eu posso ir para outro lado, para qualquer um dos outros lados, tá? Do lado 1 eu posso ir para o lado 2, do lado 1 eu posso ir para o lado 3 e assim por diante. Mas em um polígono que tenha mais do que 3 lados, isso não é verdade. Eu não tenho mais como ir do lado 1 para o lado 2, nem para o lado 5. Aqui eu só tenho como ir do lado 1 para o lado 3 ou para o lado 4. Nesse caso aqui, como eu tenho 5 lados, o K aqui, ele vale 2, beleza? Então, eu vou do lado 1 para o lado 3, que é 1 mais 2, ou eu vou do lado 1 para o lado 4, que é 1 mais 2 mais 1. É isso que está dizendo aqui, tá? Que do lado I eu só posso ir para os lados I mais K, ou I mais K mais 1, onde essas operações aqui de adição são feitas de módulo 2K mais 1, tá? Então, por exemplo, se desse 7, por exemplo, aqui, isso ia significar o lado 2, porque é módulo 5, tá? Então, do lado I eu só posso ir para os lados I mais K e para o lado I mais K mais 1. Tá bom, aí a ideia da gente vai ser usar graus. Tá? Como assim? A gente vai imaginar que cada lado do polígono regular corresponde a um vértice de um grafo. Tá? Então, o número de vértices que o meu grafo tem é o mesmo número de lados que o polígono regular tinha. E vai existir uma aresta que liga os vértices de I e J, somente se for possível ir do lado I para o lado J perpendicularmente. Ou seja, do lado I só vai existir uma aresta que vai... Desculpa, do vértice I só há arestas que vão para os vértices I mais K e I mais K mais 1, módulo 2K mais 1. Tá bom? Aí, bem, a gente está querendo contar, então,
formas de a gente ir do vértice 1 e aí voltar para o vértice 1 após N passos, e aí a gente não está se preocupando se a gente vai repetir vértices ou não, tá? Então, a gente está olhando para passeios em grafos. E uma forma de a gente calcular passeios de grafos é olhando para a matriz de adjacência dele. Como é que fica a matriz de adjacência desse grafo, né? Bem, a matriz de adjacência, a entrada IJ dela é 0 se não existir uma aresta que ligue os vértices IJ, e é 1 se existir uma aresta que ligue esses vértices. Então, no caso, se eu tenho a matriz de adjacência aí para esse grafo, o número de formas que eu tenho de ir do lado 1 e voltar para o lado 1 em N passos, isso vai corresponder à entrada 1, 1 da enésima potência da matriz de adjacência. Então, a gente já tem uma forma de, ao menos, estimar quantos passeios desses existem, tá? Quantas órbitas existem. Mas será que todo passeio desses representa uma órbita periódica? A gente vai ver que não. Por exemplo, se eu tiver passeios que passam apenas por dois lados, isso não tem como se tornar uma órbita periódica. Se a gente olha, por exemplo, aqui, se eu tiver apenas indo do lado 1 para o lado 2, lado 1 para o lado 2 e assim por diante, se eu iniciar, por exemplo, aqui, aí eu vou vir para cá, vou vir para cá, vou vir para cá, vou vir aqui, repara que o ponto que eu volto, ele está sempre mais longe do meu ponto inicial. Tá? Então, não vai ter nunca como eu retornar após N etapas e voltar exatamente para o mesmo ponto em que eu comecei. Então, a gente já sabe aí que tem pelo menos dois passeios desses que não vão servir, tá bom? Mas ainda há outros que a gente precisa de considerar. Vamos ver ainda que sim. Tá? Por exemplo, vamos imaginar que a gente está querendo determinar quantas órbitas existem de período 4 em um triângulo equilátero. Tá bom? Então, aí nesse caso, lembra que eu tenho como ir de todo lado para qualquer outro lado. Então, eu só vou ter zeros aí na minha matriz, aí na diagonal. Todos os outros elementos vão ser iguais a 1. Tá bom? Se eu elevo isso a quarta, já que eu estou querendo órbitas de período 4, ou seja, passeios, né, que passem que retornem para o lado inicial após 4 etapas. Então, aqui, a princípio, eu tenho 6 candidatos. Que candidatos seriam esses? Seriam 1, 2 e 1, certo? Mas o último 1 aqui eu vou estar sempre omitindo, porque a gente já sabe, já está subentendido que eu vou acabar no lado 1, tá? Então, essa aqui já está eliminada, porque ela passa apenas por dois lados. A mesma coisa vale para essa aqui. Ainda tem essas outras, ou seja, 1, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2 e 1, 3, 2 e 3. Então, a princípio, seriam 4 órbitas. Mas não vão ser, vão ser apenas 3. Se a gente olhar para a figura, a gente vai ter exatamente essas aqui, ó. Certo? Essa aqui essa azul, ela seria qual? Ela está começando em 1, aí vai para 2, 3, aí 2 e voltou para 1. A preta, ela inicia em 1, aí 3, 2, 3, e aí voltou para 1. E essa vermelha aqui, a gente poderia vê-la de duas formas. 1, 2, 1, 3, e aí voltou. Ou então 1, 3, 1, aí 2 e voltou. Ou seja, essas duas aqui, elas representam a mesma órbita. Qual que
foi o problema aqui, digamos assim, né? Que eu retornei ao lado inicial em um ponto no meio do caminho, tá? E aqui nessas outras duas, não, eu só volto realmente no final, tá bom? Ou seja, eu tenho 2 pontos no lado inicial. Se eu escolher um deles como sendo o meu ponto inicial, eu vou estar olhando para um daqueles passeios. Se eu escolher o outro, eu vou estar olhando para o outro passeio, tá bom? Então, tem passeios redundantes. Então, vamos tentar reformular esse problema para a gente considerar agora de maneira correta. Então, esses passeios redundantes, eles apareceram porque neles a gente voltava ao lado inicial antes do final, que é aquilo que eu tinha comentado. Então, essas duas aqui, ó, 1, 2, 1, 3 e 1, 3, 1, 2 são obtidos um do outro por uma permutação cíclica. Aqui eu queria ter dito por uma permutação circular, tá? A gente rodou todo mundo. Se tivesse um círculo aqui, tipo 1, 2, 1, 3, se eu girasse isso, eu ia obter essa outra, tá? Então, a gente olha apenas para subsequências aí que envolvam apenas um número 1. Tá? Então, a gente vai olhar apenas para esse pedacinho aqui, para esse outro pedacinho aqui. Certo? Essas duas aqui, que elas têm apenas um número 1, que são aquelas que apenas voltam para o lado inicial no último ponto do passeio. Tá bom? A gente vai dizer que sequências desse tipo são sequências puras com comprimento 4. Beleza? Já essas duas aqui vão ser sequências que vão ser do tipo 2 mais 2. Então, se a gente está olhando para 4 e 2 mais 2, o que a gente está fazendo é olhar para partições de um inteiro. A gente está olhando para formas que a gente tem de escrever esse inteiro aqui como a soma de inteiros positivos. Só que essas partes aqui, certo? Essas parcelas que aparecem na minha partição, tem que ser números, no mínimo, que sejam iguais a 2, porque cada parcela dessa, ela representa o comprimento de uma dessas subsequências, e a gente precisa ter ao menos 2 termos na subsequência, porque para a gente voltar para o lado inicial, tem que ter passado ao menos por um outro ponto. Tá bom? Então, aqui tem 2 coisas já que a gente precisa olhar. Para partições de um inteiro, em partes que sejam maiores ou iguais a 2, e para as permutações, para permutações circulares. E, claro, também para sequências puras, né? Aquelas que só voltam para o lado inicial no final do processo. Pronto, quantas sequências puras existem para cada tamanho? Então, vê, a gente sabe que a segunda e a última posições aí da minha sequência vão ser sempre elementos do conjunto K mais 1, K mais 2. Porque lembra que do lado 1, eu só podia ir para o lado K mais 1 ou para o lado K mais 2. Então, o meu primeiro passo vai ser ir aí do lado 1 para um desses dois, e o meu último passo vai ser voltar de um desses dois para o lado 1, certo? Então, a gente vai agora fazer o seguinte, a gente vai considerar, certo, outro grafo, que a gente vai chamar de H2K mais 1, que vai ser obtido do meu grafo original, quando a gente elimina as arestas que incidem no vértice 1, e seja essa matriz aqui a sua matriz de adjacência. Pronto. Qual que é a ideia de a gente fazer isso? Bem, se eu quiser determinar de quantas maneiras eu posso ir do lado 1 ao lado 1, sem passar no lado 1 em nenhum ponto no meio do caminho, eu vou fazer o seguinte, eu vou ver de quantas formas que eu posso ir de um desses 2 vértices aqui, de volta para um desses 2 vértices,
em 2 etapas a menos. Se eu quiser ir do vértice 1 para o vértice 1 em N passos, eu vou ver de quantas formas a gente pode ir de um desses dois para um desses dois em N-2 passos, beleza? Só que eu não vou querer retornar para o vértice 1 em nenhum ponto no meio do caminho. Então, ao invés de a gente olhar na matriz de adjacência desse grafo aqui, a gente vai olhar para a matriz desse grafo aqui, porque a gente eliminou as arestas que tem no vértice 1. Então, não vai ter como a gente retornar lá para o vértice 1 no meio do caminho. Tá? Então, o número de sequências puras que tem o comprimento R, que eu vou denotar assim, P 2K mais 1 de R, vai ser igual a soma dos elementos na submatriz de B 2K mais 1 elevado a R menos 2, são 2 passos a menos, certo? Determinada por linhas e colunas no conjunto K mais 1, K mais 2. Beleza, né? Então, repare que a gente está supondo aí que o número de sequências puras de comprimento 2 é sempre 2, porque aqui vai dar a identidade, né? Vai ficar a matriz elevada a zero, tá bom? Então, a gente está supondo que existem duas órbitas puras, duas sequências puras de comprimento 2, apesar de não existir nenhuma órbita periódica de comprimento 2 nesses polígonos, tá certo? E também, aí repara que P 3 de R, o número de sequências puras com qualquer comprimento que a gente quiser, em um triângulo equilátero, é sempre igual a 2, que corresponde a você começar no lado 1 e aí ir para o lado 2 e ficar alternando entre o lado 2 e o 3 até da hora de voltar, ou você fazer a mesma coisa, só que começando do lado 1 e indo para o lado 3, tá? Só tem essas duas opções. Já se a gente tiver em um polígono que tem mais lados, aí eu posso ter mais opções do que essas duas. Mas em um triângulo equilátero, essas são as únicas duas opções que existem. Então, a gente já sabe como lidar com as sequências puras. Vamos ver em um exemplo. Então, vamos determinar qual que é o número de órbitas de período 6 em um triângulo equilátero. A gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para as partições de 6 em partes, certo? Parcelas, que tem o tamanho, no mínimo, 2. Então, as formas de fazer isso são a partição trivial, 2 mais 4, 3 mais 3, 2 mais 2 mais 2. Aí a ordem não importa não, tá? Então, a partição 6, certo? Trivial, ela produz duas órbitas, que são as duas sequências puras. Certo? Quantas órbitas eu vou produzir daqui, certo? De uma sequência de lados, certo? Um passeio que vem da forma 2 mais 4. Eu tenho duas sequências puras que vão ter tamanho 2 e vou ter mais duas sequências puras de tamanho 4. Então, eu tenho duas escolhas para essa sequência, tenho duas escolhas para essa outra sequência aqui. Então, eu vou ter 4 órbitas aí, tá? 2 vezes 2. E eu não preciso multiplicar por 2 por causa daquela circularidade. Se a gente tivesse uma órbita do tipo 1, 2, 1, 2, 3, 2, e outra órbita do tipo 1, 2, 3, 2, 1, 2, você só fez inverter, essas duas vão ser a mesma órbita na hora que a gente representar no polígono. Então, não precisaria multiplicar por 2, por isso aí que a ordem não importa. Então, eu tenho 4 órbitas oriundas dessa partição aqui. Tá bom? E com essas duas aqui, o que é que a gente precisa fazer? Então, com o comprimento 3, a gente vai ter essas três aqui, tá errado. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2 e 1, 3, 2, 1, 3, 2. Só que como que eu poderia contar de uma forma
de uma forma sistemática isso, né? Porque se a gente saísse escrevendo todas as possibilidades que a gente tivesse, a gente teria um trabalho enorme se a gente começar a ficar com um N muito grande, tá bom? Aí repara aqui, você também, tá? Que quando a gente tem duas partes iguais aqui, ó, quando todas as partes são iguais, o funcionamento não é o mesmo se nem todas as partes elas forem iguais. Aqui só foi multiplicar 2 vezes 2, aqui não é multiplicar 2 vezes 2, porque aqui eu só tenho 3 opções, tá bom? Então, como que a gente pode fazer essa contagem aí no caso em que a partição tem todas as partes iguais? Quando todos os elementos dela forem repetidos, a gente vai ter sempre algum divisor do período que vai ser somado n sobre d vezes. Então, aqui eu tenho um divisor 3, aqui eu tenho outro divisor que é 2, tá? E os outros dois divisores, né, 1 e 6, eles não interessam, porque o 6 a gente ficaria com 1 mais 1 mais 1 mais 1, não pode, né? Porque a gente precisa ter as partes, no mínimo, iguais a 2, e se a gente pegasse o outro divisor aqui, 6, tá? Aí é mais fácil de fazer a conta, porque é só olhar para as partes, para as sequências puras. Então, a gente vai ter isso, então, aí cada um desses n sobre d elementos, eles podem ser escolhidos dentre todas as sequências puras de tamanho d que a gente tiver. Ou seja, a P2K mais 1 de d tipos de elementos. Por exemplo, aqui, ó, eu tinha esses dois elementos, cada um deles poderia ser ou do tipo 1, 2, 3, ou do tipo 1, 3 e 2, certo? Sendo que se eu botasse 3, 2 e 1, 2, 3, ia dar a mesma coisa que essa outra por causa lá da circularidade, tá? Por isso que eu não posso simplesmente botar 2 vezes 2 aqui. Tem alguns termos aí que vão ser repetitivos. Tá bom? Então, isso aí que eu tinha acabado de falar, a gente poderia escolher os dois desse tipo, os dois desse outro tipo, ou um de cada. Tá bom? Então, no caso da outra partição, que é 2 mais 2 mais 2, os tipos que tinha para a gente escolher para cá e para cá, eles eram ou do tipo 1, 2, ou do tipo 1 e 3. A gente olha apenas para as partições, desculpa, a gente olha apenas para as sequências puras. Então, a gente poderia escolher os 3 desse tipo, 2 assim e 1 assim, 1 assim e 2 assim, ou os 3 assim. Dessa forma, ficaram 4 possibilidades aqui, né? Lembra que a gente já tinha 2 daqui, 4 daqui, 3 daqui, e agora 4 daqui. Ou seja, o resultado vai ser 2 com 4, 6, com 3 dá 9, com 4 dá 13. A gente teria 13, tá? Só que tem alguns termos aí que não devem ser contabilizados, né? Porque lembra que na hora que eu olho assim, ó, tá todo mundo sendo 1, 2, então o que eu estou fazendo é usar apenas dois lados, que a gente já sabe que não pode. Mesma coisa se os 3 forem desse tipo de K. Então, eu tenho que subtrair aí essas duas. Eu não devo considerar essas duas. Então, lá das 13 que eu tinha, só ficam 11. Tem outras que eu devo desconsiderar. Por exemplo, essa daqui, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3, ela, na verdade, é uma órbita de período 3 que está sendo percorrida 2 vezes. A mesma coisa para essa outra. Então, essas duas aqui, elas não representam órbitas legítimas de período 6. Então, eu vou ainda desconsiderar as duas. Então, eu tinha
é 13, desconsiderei 2 daqui, desconsiderei aí mais 2 daqui, ficaram 9. Quer dizer que o número de órbitas de período 6, que são legítimas em um triângulo equilátero, é 9, tá? Então, voltando. Digamos que L é o número de sequências puras que eu tenho aí de período D em um polígono regular que tem 2K mais 1 lados. Então, o que eu estou fazendo aqui é olhar para soluções aí para essa equação. Por exemplo, aqui eu poderia ter os 3 aqui desse tipo, aí 2 de um tipo e um desse, um desse tipo e 2 desse, nenhum desse tipo e 3 desse. Eu estou olhando para soluções em inteiros não negativos da equação beta 1 mais beta 2 igual a 3. Por que beta 1 mais beta 2 apenas? Porque o L é 2. O número de sequências puras que eu tenho de tamanho é 2. É 2. Então, eu só tenho 2 termos aqui que eu preciso considerar. Se for em um triângulo equilátero, sempre vão ser apenas 2 tipos aqui, tá? Se for em um polígono com número de lados maior, aí não. Aí eu posso ter outros tipos além dessas duas. E o N sobre D aqui, o N era 6, o D é 2. Então, eu fiquei com, nas soluções, né, da equação beta 1 mais beta 2 igual a 3. Aí, nesse caso, eu tenho que olhar não só para as soluções, né? Porque, por exemplo, se a gente coloca um de cada, a ordem não importa aí. Se eu botasse primeiro uma que fosse do tipo 1, 2 e depois a 1, 3 ou vice-versa, vai dar a mesma sequência. Então, aqui eu estou com uma permutação, beleza? Que é uma permutação que é circular, tá? E que ela pode ter repetição, porque eu posso usar 2 vezes esse termo, certo? Posso usar 2 vezes esse. Se eu tivesse mais ainda, poderia usar, por exemplo, 2 desse e 1 desse, ou em um contexto maior, 4 desse e 3 desse daqui. Então, eu estou permutando eles de uma forma que é circular e com repetição, certo? Não é uma coisa que a gente costuma estudar muito. A gente estuda permutações simples com repetição de elementos, e estuda permutações circulares com todos os meus elementos diferentes. Mas permutações circulares com repetição, não, porque aí já fica uma coisa que é bem mais complicada de se trabalhar. Mas dá para a gente chegar em uma fórmula ainda. Então, suponha que eu tenho N elementos que estão dispostos em um círculo, dentre os quais há K tipos de elementos diferentes, sendo beta 1 de um tipo, beta 2 de outro e assim por diante. Então, a gente vai ter aqui que a soma aí dos betas é N. Vamos dizer que PC aí de beta 1 até beta K vai representar o número de permutações circulares desses elementos, e PL desses objetos vai representar o número de permutações lineares deles, tá? Certo? Isso aqui a gente sabe como que faz para calcular. A gente aprende isso no ensino médio até. Se são N elementos, aí no total fica N fatorial sobre beta 1 fatorial, beta 2 fatorial, até beta K fatorial. Mas e como é que fica uma fórmula para isso? Então, digamos que N grande é o MDC de todos esses números aqui. Então, a fórmula para isso é 1 sobre N vezes uma soma para todos os divisores do N grande, de φ de D, aqui o φ é a função de Euler, que multiplica esse número, tá?
Então, essa é a fórmula. Eu ainda não cheguei a demonstrar isso, mas o que eu sei é que a demonstração vai ter que passar por uma aplicação do lema de Burnside, que é um resultado de ações de grupos que permite que a gente conte o número de órbitas de uma ação. Aí, no caso, eu acho, né, que o que a gente iria precisar fazer seria uma ação do subgrupo do grupo das permutações de N elementos que seja gerado pela permutação que manda 1 no 2, 2 no 3, 3 no 4 e assim por diante, e que ela haja no conjunto das permutações lineares desses objetos aí, tá? Eu não consegui ainda fazer com que isso aqui apareça no somatório que é indicado lá no lema de Burnside ainda, mas quem sabe eu consiga em breve. Aí vamos ver um exemplo. Considere a partição de 10 que é dada por essa forma aqui, 2 mais 2 mais 3 mais 3. Então, quantas órbitas de período 10 surgem dela em um triângulo equilátero? Pronto. De acordo com o que a gente tinha visto antes, já que não são todas as partes iguais, basta fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, já que há duas órbitas puras para cada um desses números aqui, né? Então, a princípio, seriam 16. Mas será que eu preciso multiplicar por alguma coisa? Sim, porque repara que 2 mais 2 mais 3 mais 3 e 2 mais 3 mais 2 mais 3 não são a mesma permutação circular. Se eu tivesse em um círculo 2, 2, 3 e 3, não ia ter nenhuma forma de eu girar esse círculo que desse 2, 3, 2 e 3. Então, eu tenho essas duas diferentes aqui. Eu ia ter 16 números lá, que eu já tinha produzido, né? Vezes 2, eu ia ter 32 órbitas de período 10, que seriam geradas aqui por essa partição de 10. E como que a gente pode determinar esse número 2 aí, né? Que são duas diferentes a partir daquela lá daquela expressão que eu tinha mostrado. Bem, ela vai ficar 4, quarto. Por que 4? Porque são 4 símbolos aqui, tá? Tem 2 repetidos de cada tipo, então eu tenho como se o beta 1 fosse 2 e o beta 2 também fosse 2, certo? E o meu MDC entre 2 e 2 é 2, então eu tenho que fazer aqui para todos os divisores de 2, tá? Fica 1 aqui e 2 aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, tá? Eu não tinha comentado, mas aqui, ao invés de eu usar essa fórmula, eu tenho que dividir esses números aqui, tá? Pelo divisor de n que eu estiver considerando, tá? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente vai ter, se o D for igual a 1, aí eu vou fazer, são 2 desse tipo e 2 desse tipo, vai ficar 2 sobre 1, 2 sobre 1. Já nesse caso aqui, que o D é 2, vai ficar 2 dividido por 2 e 2 aí também dividido por 2. Bem, esse número aqui é 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é 6. Esse aqui é 2 fatorial sobre 1 fatorial vezes 1 fatorial, que é 2. Esse φ é 1, esse φ aqui é 1 também, vai ficar simplesmente 6 mais 2 é 8, sobre 4 é 2. Então, a gente gerou aqui justamente essas duas permutações circulares diferentes. Beleza, então, juntando tudo isso aí, aí dá para a gente calcular tudo que a gente precisa fazer. A gente vai fazer a conta dessa forma
para as partições que não tem todas as partes iguais, depois faz a conta para as partições que tem as partes todas iguais, e aí lembra que lá no caso que a gente mostrou das órbitas de período 6, a gente teve que subtrair as duas que repetiam apenas dois lados e as duas que eram órbitas de período 3 percorridas duas vezes, né? Então, de certa forma, a gente está subtraindo as órbitas de período 2 e as órbitas de período 3. A gente está tendo que subtrair as órbitas de períodos divisores aí do N, certo? De um divisor que seja no mínimo 2 e que não seja o próprio N também. Beleza. Agora tem para a gente finalizar aqui, existem casos particulares em que dá para a gente calcular isso de uma forma mais simples. A matriz de adjacência, o A2K mais 1, ela é uma matriz que a gente chama de matriz circulante. Aqui embaixo eu mostro o exemplo, certo? E aí eu explico direitinho o que é isso. Mas as matrizes circulantes, elas podem ser expressas em termos de somas de potências dessa matriz aqui, que é uma matriz com o mesmo número de linhas e colunas dessa daqui, mas que vai ter um na linha I, na coluna I mais 1, certo? Módulo 2K mais 1, e 0 nas outras posições. Então, por exemplo, quem é que seria o meu A5, né? Do lado 1, eu só posso ir para os lados 1 mais 2 e 1 mais 2 mais 1. Então, eu só posso ir para o 3 e para o 4. Do lado 2, eu só posso ir para o 2 mais 2, que é 4, e 2 mais 2 mais 1, que é 5. E assim por diante. O que é que está acontecendo? Quando eu vou aqui dessa linha para a linha de baixo, eu desloquei a minha linha toda para a direita. Certo? E esse último elemento aqui, ele veio para o começo. Dessa segunda linha para a minha terceira linha, mesma coisa. Esse 1 daqui, ele veio para o começo e o resto deslocou para a direita. E assim por diante. E quem é que seria a minha matriz C 5? Seria, na linha 1, tem um 1 na coluna 1 mais 1. Na linha 2, tem um 1 na coluna 2 mais 1. E assim por diante. Então, matrizes que têm essa propriedade aí são chamadas de matrizes circulantes. Certo? Repara que se eu fizer C ao quadrado, o que vai acontecer é que os 1's vão andar uma posição para a direita. Se eu fizer C ao cubo, eles vão andar duas posições para a direita. De modo que se eu fizer C a quinta, esse 1 daqui vai vir para cá, esse 1 daqui vai vir para cá, esse 1 vai vir para cá, vai virar a identidade, tá? Então, C5 elevado a 5 é a identidade, mas, em geral, C2K mais 1 elevado a 2K mais 1 é a identidade. E repara, então, já que eu sei que se eu levar essa minha matriz aqui ao quadrado, o 1 vai cair aqui, e se eu levar ela ao cubo, esse 1 vai cair aqui, então essa matriz ela é igual a essa aqui ao quadrado, mais ela mesma ao cubo. Então, eu vou ser capaz de determinar potências dessa matriz aqui a partir de potências dessa soma e usando o teorema binomial. Repara, né, que a gente não está interessado em saber quem que é a potência inteira dessa matriz aqui. A gente só está interessado em saber quem que é o elemento na posição 1 e 1, tá? Ou qualquer elemento que esteja na diagonal. Todos eles vão ser iguais. Com isso, a gente consegue demonstrar algumas proposições. Então, por exemplo, O2K mais 1, 2K mais 1 é 2 para todo K. O que é que eu estou dizendo? Que em um polígono
em um polígono regular que tem 2K mais 1 lados, o número de órbitas periódicas de período 2K mais 1 é sempre é, 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 é 2. Bem, eu já sei duas candidatas. São os ciclos, né, que vão percorrer todos os vértices. Por exemplo, deixa eu voltar aqui lá para o começo para mostrar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, em um pentágono, eu ia ter 1, 3, 5, 2, 4 e voltei. Ou então, 1, 4, 2, 5, 3 e voltei. Beleza? Então, eu sempre tenho esses dois ciclos aí. Então, eu tenho essas duas candidatas. Vamos mostrar que elas são as únicas. A ideia é a gente expandir isso aqui e usar o teorema binomial, serve o nome de Newton. Então, se a gente eleva, a gente vai ficar com esse número, binomial aqui. Esse termo aqui vai ficar K aqui em cima e ainda elevado a J, por isso que aqui é K vezes J. Aqui eu vou ter aí esse expoente e ainda elevado a diferença entre esse número e esse, por isso que aqui ficou assim. Se a gente organizar esse expoente, ele vai ficar K mais 1, aí vezes 2K mais 1 menos J. E lembra que eu quero a entrada 1, 1. Ou seja, eu quero saber quem que é o coeficiente que vai vir da identidade, porque a minha diagonal principal, ela vai vir todas gerada aí pelo coeficiente que a identidade tiver nessa expansão. E a identidade, né, a gente viu que aparece sempre que eu elevar a minha matriz C 2K mais 1 a um múltiplo de 2K mais 1. Então, eu tenho que descobrir quais são os valores de J que fazem com que isso aqui dê um múltiplo de 2K mais 1. Só tem duas escolhas, né? Se o J estiver entre 0 e 2K mais 1. Vai ser 0 ou 2K mais 1, justamente. E aí quais que seriam os coeficientes resultantes? Seria um daqui, certo? E um daqui. Ou seja, 2. Então, aquelas duas candidatas que eu falei realmente são as únicas duas órbitas que a gente vai ter nessa situação, tá? Também teve outras propriedades que eu demonstrei no artigo, por exemplo, que o número de órbitas que tem um período ímpar, mas um número ímpar que seja menor do que o número de lados do polígono regular é sempre zero, tá? Então, o número de órbitas de período 3 em um pentágono regular é zero, o número de órbitas de período 3 ou 5 em um heptágono regular é zero. Também deu para demonstrar que o número de órbitas de período 4 em qualquer polígono regular é sempre 3. E, finalmente, deu para mostrar aqui que se eu tenho um polígono regular que tem 2K mais 1 lados, e eu olho para as órbitas com período 2K mais 3, né, o próximo número ímpar, então isso aí vai dar, vão ser 4K mais 2 órbitas. Ou seja, é o dobro do número de lados do polígono regular. Então, O3 de 5 é 6, O5 de 7 é 10, e assim por diante. Tá bom? Pronto, é isso. Então, muito obrigado a todos aí. Obrigado, João. Muito boa palestra. Vou abrir para perguntas e comentários. Alguém tem algum comentário ou pergunta? Olha, Liliana está aqui. Ó. Oi, Liliana.
Eu acho que Liliana está falando e tá o microfone mudo. A senhora tem que ligar o seu microfone, professora. Agora? Eita. Pronto, acho que Agora sim. Agora. foi. Oi, estamos escutando agora. Pronto, agora sim. Agora, Eita, agora não. aqui, áudio desativado. Aqui. Estamos escutando. Áudio desativado. Estamos escutando, Liliana. Ah, talvez ela que não escute a gente. Pode ser. Não dá. O problema é que a gente não tem como dizer que está escutando ela, né? Se o áudio dela está desativado. Bom, enquanto... Pode ser. Pode ser que seja isso, Rafael. Bom, enquanto... não tem como fazer... eu ia dizer, enquanto Liliana está procurando aí, eu ia fazer uma pergunta, mas a gente não tem como saber. Isso é um tipo diferente de bilhar, né? Que a motivação física do bilhar é aquela coisa de ângulo de incidência e ângulo de... Igual. Mas eu fiquei aqui por um momento pensando se tem uma motivação física para essas reflexões perpendiculares, vamos dizer assim. Tipo, chega de qualquer ângulo, mas sai perpendicular. Eu não sei. Eu ainda conversei com o César, né? Porque ele é físico. Aí poderia ser que ele tivesse alguma ajuda nisso, mas ele não sabia dizer não. Então, não sei se isso teria alguma aplicação em um bilhar físico, né? Não sei dizer. Certo. Outra pergunta é sobre caos, essas coisas de órbitas que não fecham, órbitas densas. Provavelmente isso não acontece, né? Ou isso não acontece? Rapaz, É porque isso aí é um sistema dinâmico, né? Eu não olhei isso, porque o que eu olhei foi justamente o caso em que elas fechavam, né? Sim. Provavelmente existe. Provavelmente existe, sim, órbita que não fecha, mas eu não averiguei, não. Consigo ativar o som? Assim. Certo. Pronto, eu acho que agora vai. A professora Cleide e o professor Nicolás querem falar, estão levantando a mão. Então, Nicolás, por favor. Não, Cleide primeiro. Foi? É porque na minha tela aqui, perdão, eu só acabo vendo alguns, porque está compartilhando a tela, né? Cleide, por favor. Tá bom, acho que Lady first. João, sobre aquelas permutações circulares com elementos repetidos, isso é uma coisa que já é calculada ou você inventou isso agora? Não, eu não inventei, não. Eu procurei referência. Isso, a única referência que eu achei para essa fórmula foi um artigo de 1800 e alguma coisa. Mas uma referência mais nova para isso, eu não achei, não. Eu só consegui encontrar lugares que diziam assim: isso é uma aplicação do teorema de enumeração de Pauli. Isso é uma aplicação do lema de Burnside. Mas mostrar quem era a fórmula ninguém mostrava.
o único artigo que eu consegui achar que tinha a fórmula mesmo era um artigo de 1800 e alguma coisa. Então é algo que existe mesmo, certo? Não foi uma coisa que eu inventei, não. Eu tô vendo se consigo demonstrar essa fórmula a partir do lema de Burnside, por exemplo, para ver se eu submeto para algum lugar, porque aí ficava alguma referência, porque eu não consigo encontrar nem a demonstração disso, por exemplo. Mas aí eu não sei se está além das minhas capacidades algébricas. Em todos os cursos que eu dei, eu nunca fiz nenhuma conta envolvendo essas permutações circulares com repetição. Se fiz, já esqueci. Agora que você falou, digo, não pensa nisso, não. A gente fica se achando que é só dividir por N, né? No final. Que nem é com... que se os elementos forem todos diferentes. Você fica com N-1 fatorial, né? Mas não é. Nesse caso, se você divide por N, em muitos casos não dá nem inteiro o número. Aí é uma fórmula mais complicada mesmo. Eu acho que justamente por isso os autores costumam correr dela. Certo, e nessa referência de 1800 e alguma coisa, não tem demonstração? Tem não. Ele usa... Pegue como exercício para o leitor. A fórmula só. Hã? Pegue como exercício para o leitor. Não é. Ele usa a fórmula para outra coisa. Aí ele cita uma referência que é mais antiga ainda. E essa eu não consegui achar. Certo. Tá bom. Tá, João. Obrigado. Tá. Só para não perder a linha do raciocínio, Cleide, um dia desse, estava conversando com o Ricardo, da Rural, e ele perguntou, você já viu permutações caóticas com repetição? Eu disse, rapaz, é mesmo, a gente ensina combinatório e não pensa nisso, né? Aí a gente começou a pensar, mas tem, assim, vastamente sabido já, você tem uma formulazinha de permutações caóticas com repetição. É interessante, depois eu posso compartilhar com você. Parece mais simples do que as circulares? Eu confesso que, assim, nunca pensei realmente em permutações circulares com repetição. Nunca pensei nisso, não. Eu também nunca tinha pensado, não. Pensei nesse problema aí. Pronto. Aí sai procurando referência e não achava. Só achei uma fórmula. De 200 anos. Joia. É bom pensar em escrever sobre isso. Vai ficar aí o teorema de João Goldin. Não. Nicolás? Obrigado. Eu tenho duas perguntas. A primeira é, logo quando você começou a palestra, aí, bom, logo não, no comecinho você falava, do lado 1 podemos ir ou para o lado K mais 1 ou para o lado K mais 2. Eu vou falar desde a minha ignorância no assunto, né? Eu estou vendo o assunto há 50 minutos, então me perdoe se eu estiver falando uma obviedade. Mas aí eu pensei, por que não aplicar de uma vez essa simetria de só trabalhar num ponto que fica no lado direito daquele lado da base do polígono e então só considerar esses caminhos que saem desse lado direito, por considerações de simetria. Assim, mais do que um porquê, o que eu pensei é que você teve que... Me pareceu que você, em vários casos, teve que ficar tratando esses dois casos, né? I mais K mais 1, tal. E aí eu pensava, talvez muitas dessas redundâncias que apareceram no seu raciocínio poderiam ser eliminadas com essa convenção. Não sei, assim, mais do que uma pergunta, é uma dica que eu dou. Não sei se você vai ter que começar do zero muito do seu trabalho, não sei. É apenas uma dica, assim, um tiro no escuro que eu lhe repasso. Quem sabe ajude a ver alguma coisa que até agora não... Por exemplo, aqui nessa figura aqui, todas as órbitas que aparecem aí são
tipo, dá para obter uma outra por uma reflexão ou por uma rotação, né? Então, tem casos também que eu coloquei até no PDF lá que está no archive, que você não tem que você gera duas órbitas dessa que não são simétricas uma à outra, tá? Mas aí poderia ser uma outra pergunta, tá? Quantas órbitas simétricas, qual o número de órbitas que existem a menos simetria? Tá? Aí eu iria ter que fazer de uma outra forma, mas eu acho que fazendo partições eu ainda conseguiria alguma coisa. Eu ainda cheguei a pensar nisso, Nicolás, mas realmente, como tu falasse, eu ia ter que mudar muita coisa, porque, por exemplo, eu não ia poder mais considerar sequências de lados, por exemplo, passeios em grafos, eu iria perder, tá? Por exemplo. Então, eu não ia ter como considerar apenas indo do lado 1 para o lado K mais 1, porque depois, no fim, poderia ser que eu precisasse ir do lado K mais 2 para o lado 1 de volta. Então, eu não podia jogar fora aquela aresta simplesmente, sabe? Então... Entendo, João, entendo. Não, assim, não, eu não... Sim, fala. Eu não declarei que fosse mais fácil. Veja, como eu mencionei, eu achava que isso era uma simplificação, mas você está apontando uma coisa muito relevante que realmente há vantagem sim em considerar essa não simetria, pelo que você fala. É apenas uma chuva de ideias, entendeu? Então, Sim, essa é a minha primeira pergunta e pronto, fica respondida, assim, entendo o ponto. E a outra pergunta não é matemática, eu só queria saber se essa lâmpada que você tem lá atrás foi a inspiração para você trabalhar neste assunto. Não, até porque essa lâmpada que eu tenho aí atrás, ela não existe, não. Ela é um filtro só. Ah, não, então pronto, fica respondido. Mas parece, mas a pergunta então é: você escolheu tematicamente o fundo ou foi só por acaso? Não, foi por acaso. Nas últimas vezes que eu apareci no Google, tinha sido esse filtro aí, e ele continuou já. Certo, certo, pronto. Mas já que você está tão sortudo, deveria comprar a loteria nestes dias, porque veja, acertou uma, pode ser que acerte mais outra. Só isso, João, obrigado. Beleza, Liliana? Nicolás, obrigado. Liliana tá aí? Estou aqui. Oh, mas acho que... Estamos escutando. Ah, vocês estão escutando agora? Sim. Incrível. Olha, não sei o que eu fiz. Sim. Sabe, eu relaxei. Talvez este é o grande segredo. Faz, mexe, depois relaxa, esquece, aí funciona. Então, eu vou contar como foi essa história. É um artigo que me impressionou pela rapidez com qual foi feito e pela riqueza matemática que continha. Então, tudo partiu de uma pergunta, certo, de João. O que você está fazendo, Liliana? Aí eu mostrei o que estava fazendo. Literalmente, eu mostrei um desenho de uma coisa que estava fazendo. Olha, estou lançando na vertical. Então, a coisa com lançamento na vertical não é dos físicos, é a minha coisa. Certo? Eu estou lançando na vertical, partindo de uma aresta de um triângulo, um objeto que vai colidir e depois vai partir também na vertical da próxima aresta. Então, o lançamento na vertical não é místico, certo? É uma escolha. De fato, assim, esta foi a primeira escolha que eu estava fazendo. E eu estava interessada em construções geométricas, certo? Eu queria o ponto de lançamento exato para a trajetória fechar em 3,
certo? Em 3 passos. Aí eu mostrei para ele, olha, se você vai um pouquinho mais para lá não dá certo, você vai um pouquinho mais para cá não dá certo, certo? Mostrei o que não funciona. Então, pronto, o desenho estava colorido, ele gostou, pronto, foi isso. Deve ter sido isso. Então, a minha contribuição parou por aí. Aí, depois de 2, 3 dias, apareceu o primeiro esboço, assim, de tipo 15 páginas de artigo de João, certo? Mostrando toda essa diversidade incrível de matemática que foi usada, certo? Uma matemática que é aparentemente elementar, né? Porque tudo que não contém derivadas parciais é elementar, né? Princípios de contagem, mas a minha teoria é que quanto mais elementar, mais difícil. Certo? Eu estou realmente muito feliz de ver esta diversidade partindo de um problema que era aparentemente um problema de geometria, né? Problema de construção, que eu finalizei com um problema de construção. Eu tenho outro tipo de solução que não tem nada a ver com isso, absolutamente nada a ver com isso. Certo? Aí se criou um problema que é, como geometricamente não resolveu o problema exatamente, mas se criou outro tipo de ramificação, né? Muito, muito interessante. Então, esta é a história do lançamento vertical. Eu, na realidade, estou lançando obliquamente também. Assim, eu tenho um método para oblíquo, mas as minhas órbitas terminam em 3 passos exatos, fechados, certo? Então, realmente, a exposição de João é daquela do tipo que você desliga o vídeo e pode escutar, porque o detalhamento é tal que você simplesmente escuta a fala e vê as contas, certo? Assim como são as aulas dele, né? Então, é uma festa de uma matemática elementar de muito bom gosto. Obrigado, Eliana. Sim, também queria agradecer a Eudes, porque ao longo do trabalho ele tirou várias dúvidas de combinatória minha, que minha base de combinatória não... Minha base de combinatória não foi muito boa, eu só fiz um curso na minha vida inteira de combinatória. O único curso que eu vi grafos foi 1/3 do curso de introdução à combinatória. Então, tudo que eu não sabia, eu perguntava. Tranquilo. Parabéns aí pelo trabalho e obrigado aí pela disponibilidade de falar aqui para o pessoal. Alguém tem mais algum comentário ou pergunta? Eu tinha um comentário rápido, né? Eventualmente falaram aí sobre a fórmula, né, para as permutações circulares com repetições. Eu não sei quem aqui estava presente, mas o aluno, que agora é aluno do mestrado, o Pedro Link, né, ele deu, há um tempo atrás, ele deu uma palestra sobre isso, né, sobre o lema de Burnside, o teorema de Polya, ele falava um pouco sobre isso. Por exemplo, na palestra em si, ele mostrou o número de maneiras que você teria de pintar os lados de um quadrado, né? Então, tem essa... o pessoal estava pensando, nunca vi essa fórmula em lugar nenhum. Não sei se quem aqui estava na palestra de Pedro Link, mas ele falou lá, né? Massa, eu falar com ele também, então. Legal. Eu não estava, então... Bom, a única coisa que eu sei é que você faz, feito o João disse, né? Você pega o grupo diedral, né? E faz agir em cima do polígono. Para você obter pega as órbitas e aí, certo, naturalmente, você faz aquele quociente, né? Porque dentro da órbita todo mundo vai ser igual. Você vai lá e tuf, quociente. Então, antes de encerrar, eu queria dizer aqui, fazer uma propaganda de João. João tem um canal no YouTube, tem mais de 6.000 seguidores. Coloquei aqui o link no chat, se vocês quiserem lá, tem vários vídeos. Muito interessante, né? Como Liliana falou, a didática é muito boa, e aproveitem aí. Obrigado. Então é isso aí. Obrigado pela presença de todos. Obrigado mais uma vez, João.
E Eu que agradeço. aqui as portas abertas para lhe receber de novo quando você quiser. Tá, massa, maravilha.